Boa tarde, eu sou Tatiana Siciliano, professora e pesquisadora do Departamento de Comunicação da PUC-Rio. Hoje recebemos a pesquisadora do audiovisual, Carla Siqueira. A entrevista integra o projeto As Trabalhadoras do Audiovisual Fluminense, Trajetória de Mulheres por Trás das Câmeras, na TV e no streaming. O projeto, apoiado pela FAPERJ, prevê a produção de um acervo audiovisual de entrevistas e conta com a participação de integrantes dos grupos de pesquisas narrativas ficcionais da vida moderna, o NARFIC, do Narrativas e Consumo, que coordeno com a professora Bruna Alcar e com estagiários e professores do Departamento de Comunicação da PUC-Rio. Oi, Carla, tudo bem? Tudo bem. Muito obrigada por ter aceito dar essa entrevista para a gente. Hoje a gente, na verdade, vai conversar aqui sobre a sua trajetória profissional, né? Sobre a sua entrada no audiovisual, enfim, essas coisas. Então, eu queria saber exatamente, começar por aí, porque você é jornalista, né? Como é que foi essa tua passagem? Como é que você começou a carreira no jornalismo e depois você foi para o audiovisual, passando pela Globo? Me conta um pouquinho dessa sua trajetória. Tá ótimo. Boa tarde, Tati. Muito obrigada pelo convite. É um prazer de estar aqui e integrar esse projeto. Bem, eu era aluna daqui do Departamento de Jornalismo e me formei em 1990, quando eu já era estagiária do Jornal do Comércio, né? E naquele momento ali, já tinha passado também como estagiária pela Rádio JB, e naquele momento, né, de passagem, de formatura e estagiando em rádio e jornal, eu percebi que, embora eu amasse o jornalismo, me causava uma certa insatisfação o cotidiano do jornalismo, né? A correria, a necessidade de cobrir várias pautas no mesmo dia, fazer várias matérias, e numa pressa, né, e numa urgência que muitas vezes não me deixava aprofundar a apuração, a pesquisa, e aquilo foi me causando certa frustração, ainda que eu estivesse no início da carreira, né? E aí continuei no jornalismo. Eu lembro que era 1990, quando eu me formei, e já era um tempo em que a gente estava na preparação da Rio 92, que alguns chamam de Eco 92, né? A primeira grande conferência sobre clima, sobre meio ambiente, e que aconteceu no Brasil. Então, eu saí do Jornal do Comércio e comecei a trabalhar como freela nessa área de meio ambiente, que no Brasil ainda era muito nova, e fazia freela para o Jornal do Brasil, para jornais do Brasil inteiro. E esse foi um momento que acho que eu usei essa estratégia do freela para, ao mesmo tempo, ir pesquisando o que eu poderia fazer, né, para contemplar esse meu desejo de aprofundar mais, de estudar mais, quando veio a ideia de fazer uma pós-graduação, né? Então fui fazer o mestrado, descobri aqui na PUC o mestrado do Departamento de História, que é de História Social da Cultura. Achei que essa discussão de uma história social da cultura me interessava muito e fui fazer o mestrado, depois o doutorado nessa mesma área. E foi justamente essa entrada no mestrado, né, curiosamente foi, né, essa extensão da vida acadêmica, que acabou abrindo caminho para o trabalho como pesquisadora na área de cultura, né? Então, saindo da pesquisa acadêmica, saindo do jornalismo, mas encontrando essa outra seara que era da pesquisa para produtos culturais. Então, quando eu cheguei lá na História, né, como mestranda, por eu ser jornalista e estar fazendo essa interface com a História, eu comecei a ser convidada, começaram a pintar alguns trabalhos, essas demandas de pesquisa. Então, pessoas que estavam, às vezes, escrevendo um livro, fazendo uma exposição, um documentário, né? Eu comecei a ter esses trabalhos freelas também de pesquisa de conteúdo, de pesquisa de imagens, e foi por aí que isso começou a virar um caminho profissional. Então, um trabalho vai puxando o outro, né? Eu lembro também que no campo audiovisual, a minha primeira pesquisa foi fruto também dos meus contatos aqui no departamento, né? Eu tinha sido estagiária, monitora
e orientanda do Fernando Ferreira, né, do nosso saudoso Fernando Ferreira, que foi, então, uma pessoa muito importante na minha trajetória, né? Então, foi meu professor, eu fui monitora dele, estagiária, né, orientanda. Você passou pelo Comunicar Eu também? Passei pelo Comunicar, eu sou uma das primeiras turmas, eu acho que eu sou a segunda turma do Comunicar, né? Eu sou realmente o início ali de tudo, onde o Fernando Ferreira era um dos professores orientadores, né, junto com Miguel Pereira, junto com César Romero, Sandra Corman também. E foi justamente Fernando Ferreira que um dia me ligou e falou: então, estão precisando de uma pesquisa para um filme, e o filme vai ser sobre Samuel Weiner, e você estuda tanto história do jornalismo aí no seu mestrado e não sei o quê, por que você não pega essa pesquisa? E foi aí que foi o meu primeiro trabalho, fazendo pesquisa para Denise Bandeira, né, que foi atriz e há muitos anos é roteirista. A Denise Bandeira tinha recebido essa missão de escrever um roteiro sobre a vida do jornalista Samuel Weiner, e eu fiz essa pesquisa para o roteiro. Esse filme, infelizmente, nunca chegou a ser feito, mas acabou sendo também esse início de um trabalho de pesquisa para o audiovisual. Mas foi a tua porta de entrada, né? Foi, com certeza. E aí como que eu chego à TV Globo, né? Quer dizer, alguns trabalhos né, vão me empurrando aí para essa área, né, que jornalismo vai ficando para trás e eu vou virando mesmo uma pesquisadora, mas continuava tendo uma trajetória acadêmica também, que do mestrado eu fui para o doutorado, e como as minhas pesquisas no campo acadêmico sempre foram sobre história do jornalismo, sobre história da comunicação no Brasil. E nessa época tinha muito pouca gente fazendo pesquisa sobre isso, né? Sim, sim, exatamente. Se a gente pensa que isso foi, né, o doutorado, a tese eu defendi há uns 20 anos atrás, né, mais de 20 anos atrás. Então, de fato, era um momento que não tinha tanta gente pesquisando a história da comunicação no Brasil. E isso acabou sendo também um caminho, porque eu fui chamada para ser uma das coordenadoras do Memória Globo. Eu já tinha tido uma passagem pela Fundação Roberto Marinho, também trabalhando com projetos culturais, de museus, de patrimônio cultural também. E acabou que uma das pessoas da Fundação Roberto Marinho fez essa ponte e eu acabei indo ser uma das coordenadoras do início do projeto Memória, que na época era Memória das Organizações Globo. Então a gente pesquisava e montou um acervo, né, todo trabalho enorme de memória que era sobre a Rádio Globo, o Jornal Globo e a TV Globo. Então eu fiquei ali durante 3 anos como coordenadora de pesquisa, o que foi uma experiência incrível também, né, para conhecer essa que é a principal empresa de comunicação no Brasil, então conhecer por dentro e poder entrevistar, né, fazer muito isso que a gente está aqui fazendo, né, muita memória oral sobre a história desses três veículos, né, então entrevistando jornalistas, entrevistando atrizes, atores, diretores, enfim. E acabou que em 2002 eu acabei sendo convidada para mudar de área lá dentro, né, na verdade saí do Memória e fui para a área de produção, né, porque eu fui chamada para ser pesquisadora da área de entretenimento, né, que reúne teledramaturgia e os programas de variedades. No Memória você chegou a entrevistar autores ou não? Aquele Sim. livro de autores você fez parte? Sim, tem algumas entrevistas ali que eu fiz parte. A gente se dividia, nós éramos 3 coordenadoras e vários estagiários, então a gente tinha um rodízio, né, de pessoas fazendo as entrevistas, mas sim, eu entrevistei também autores e que sim, né, eles aparecem nesse livro, né, que traz essa íntegra desses depoimentos, né, que foram muito ricos, né, várias entrevistas de autores, de atores, de diretores, eu estava ali também, ali nos bastidores fazendo as entrevistas. E foi uma escola muito interessante, né, mesmo para o meu trabalho hoje, a gente aprendeu, né, eu falo a gente porque era uma equipe grande, a gente aprendeu muito sobre esses processos, né, da escrita, da teledramaturgia, né, dos processos, de como que essa teledramaturgia foi mudando ao longo do tempo, né. Então isso também foi muito formador para mim,
para o meu trabalho posterior como pesquisadora para o audiovisual. Te deu desejo de trabalhar com isso ou não? Sim, é muito fascinante, né? Eu acho que nós éramos uma equipe ali no Memória Globo, que era muito perceptível, né, a nossa fascinação pelo que a gente estava falando, né? Afinal, a gente estava descobrindo, né, os bastidores daqueles produtos que sempre fizeram parte da nossa história, como sempre fizeram parte da história de todo brasileiro, né? Assista você mais ou menos televisão ao longo da sua vida, né? Esses produtos sempre impactaram as nossas histórias. Nossa memória está, né, calhada aí de referências, né, de uma novela, de um programa humorístico. Então, era algo que suscitava muito esse interesse, né? Então, quando eu fiz essa passagem para a área de teledramaturgia como pesquisadora, agora a serviço da teledramaturgia, foi muito interessante também, né? Parecia que eu estava meio que, né, me preparando para migrar para essa área do jornalismo para pesquisa. Mas depois você foi para o humor, né? Você passou uma época no... Também, mas eu fiz muito mais novela e séries, né? E o humor, ele é um pouquinho mais recente, né? Então, assim, minha entrada em 2002 foi com uma novela do Ricardo Linhares, né? Que esteve aqui há algum tempo, na PUC também, que foi Agora é que São Elas. Então, foi a primeira novela que eu fiz como pesquisadora. Acho que também foi a primeira novela dele, né? Porque ele fazia com autoria. Eu acho que foi, sim. Eu acho que foi a primeira dele assinando como autor principal, sim. E porque ele vinha há muito tempo, né, trabalhando com Aguinaldo, trabalhando com Gilberto Braga. Acho que você tem razão. Mas, enfim, e aí você começou a fazer essas novelas, mas também você fez filmes, você fez séries, enfim. Tem diferença fazer série, filme, novela? Como é que é esse processo para cada uma desses formatos? Tem várias diferenças, né? Porque, e filme, inclusive, fiz filme documentário, fiz ficção, né? Mas se a gente ficar só no campo da ficção, né, para falar dessas diferenças, né, entre filme, série e novela, acho que a principal diferença é a extensão do trabalho, né? Filme, claro que um filme pode durar muitos anos, né, em produção, né, a gente sabe disso, inclusive no Brasil, onde às vezes a produção de um filme enfrenta vários percalços, né, e que é diferente dessas narrativas seriadas, né. Então o filme tem um trabalho mais focado, né, mais como se fosse um tiro só que você dá, né? E as narrativas seriadas, elas acabam implicando em trabalhos mais extensos, né, mais prolongados no tempo, e que também tem muito... Claro que nos filmes também às vezes tem muito refazimento, mas nas séries e principalmente nas novelas tem bastante mais, né? Você chegou a falar aqui um pouco sobre pesquisa de conteúdo, pesquisa de imagem. Qual é a diferença entre a pesquisa de conteúdo? O que você faz quando você vai fazer a pesquisa de conteúdo? E o que você faz quando você vai fazer a pesquisa de imagem? E quando alguém te demanda as duas coisas, quer dizer, o processo de pesquisa já se traduz em você ter que entregar essas duas coisas ou não? Eu quero só conteúdo, eu quero só imagem. E a gente pode até adicionar aí também a pesquisa de personagens. Pesquisa de personagens. Então, a diferença entre elas, né, a pesquisa de conteúdo, como o próprio nome diz, é você trazer informação, trazer conteúdo para os roteiristas, né, seja um roteirista de filme, de novela, de série, né, seja documentário, seja ficção. Então, a pesquisa de conteúdo, o pesquisador vai em busca de informações necessárias para que o roteirista construa, né, para que ele crie aquela narrativa. E aí é uma pesquisa que vai se alimentar de fontes a mais diversas, com essa preocupação de atender a essas demandas do roteirista, né?
Vocês falam assim, o quê? Literatura? Do que seria? Filmes? Sim, bibliografia mais variada, né? Desde literatura até bibliografia acadêmica. Então, por exemplo, se essa narrativa, seja ela filme, novela, série, vai abordar uma determinada época histórica, ou um personagem ele vai participar de algum movimento, ou se há alguém, um personagem que fica doente, enfim, ou que tem uma determinada profissão, né? Tudo isso precisa ser pesquisado para que o roteirista possa criar, né? Um personagem que é médico, um outro personagem que tem uma dependência química, um personagem que foi um político de 1950, né? Seja qual for a situação, né? Então são temas, são questões históricos ou da atualidade que a gente precisa trazer informação para o autor poder escrever. Você falou no político de 1950. Quando é assim, um político de 1950, eu estou fazendo alguma coisa de uma época específica, né? E sobre alguma atuação profissional específica dessa época. O que se pesquisa é referências de políticos dessa época para se entender como é que eram esses políticos, é mais ou menos isso? Sim, e aí a gente vai buscar essas informações em fontes diversas. Então, às vezes pode ter, por exemplo, vou dar um exemplo de uma pesquisa que eu estou fazendo agora, embora eu não possa ainda falar o que é, mas justamente é um contexto histórico do passado e estou pesquisando sobre um político específico que nessa narrativa, que é uma narrativa ficcional, esse político nem vai existir, mas eu sei que ele existiu e que ele era uma figura, um personagem histórico que existiu, muito curioso. Então eu estou pesquisando muito sobre ele para trazer as características deles para os autores criarem um personagem ficcional. Então eu estou buscando ler o livro de memórias desse político, estou buscando ler o que historiadores já escreveram sobre ele, estou buscando ler produção acadêmica, né, que não está editada em livros, mas que também trataram ou daquela época, artigos também, né, que falavam desse político, da época dele, da política na época dele, da política naquele estado onde ele existiu. E às vezes, como é ficção, a gente pode lançar mão de outras coisas, né? Por exemplo, a literatura. Vai que tem, né, um escritor que criou um personagem também daquela época, que também era um político, que também não existiu, mas que também está ancorado ali na realidade. E aí a literatura, inclusive, é muito interessante, né? Se você pega uma literatura de época, porque uma literatura que seja daquela época, que é uma literatura que também vai trazer os modos como as pessoas falavam, né? Então, como é que esse político podia estar falando, né? As pessoas no entorno dele. Então, isso que é interessante da gente trazer fontes diversas para o trabalho, que vai desde o trabalho historiográfico à criação literária, à imprensa da época. Então a gente também pode ir lá ler nos jornais da época o que se falava daquele político ou de outras coisas que estavam acontecendo e trazer todo esse manancial assim, de informação para que os roteiristas falem, isso aqui pode ser útil, isso aqui não. Então a gente vai, de fato, trazendo insumo, né? A pesquisa de conteúdo é realmente isso, trazer insumo que vem de fontes diversas para que os autores possam escrever. A pesquisa de imagens, ela é mais visível nas narrativas documentais, onde você precisa dessas imagens para contar uma história, né? Então a gente vê isso muito em documentários que falam do passado, né? Então, por exemplo, um documentário sobre a ditadura no Brasil. A gente sabe que precisa ter imagens da ditadura no Brasil para mostrar. Então, o pesquisador de imagens, né, ele vai em busca de imagens de arquivo, como a gente chama, para que essas imagens possam ajudar a compor a narrativa, né? E aí essa pesquisa de imagens ela é mais visível
na narrativa documental, porque efetivamente você vê essas imagens na tela, né? Mas a pesquisa de imagem, ela também pode ser muito útil na construção da narrativa ficcional, porque essas imagens elas vão ser referência tanto para a produção, né, direção de arte, cenário, figurino, que precisam dessas imagens de uma outra época para fazer essa reconstituição histórica, mas essa pesquisa de imagens, ela também pode ser fonte de informação para o roteirista. Eu costumo dar um exemplo, que é uma pesquisa que não é minha, de uma querida colega que é a Luciane Reis, que é pesquisadora também da Globo, que fez uma brilhante pesquisa para Lado a Lado, que é uma novela muito importante também na história da Globo, ganhou Emmy como melhor novela. E uma vez conversando com a Luciane sobre essa pesquisa dela, ela foi falando de todas as fontes, né, que ela usou para fazer essa pesquisa histórica, né, já que é uma novela que se passa no início do século XX, no Rio de Janeiro, e as imagens do Rio de Janeiro daquela época, por exemplo, as coleções fotográficas do Augusto Malta, de outros fotógrafos daquele tempo, foram úteis para a produção, para fazer essa reconstituição de época, mas também foram úteis para os autores da novela, né? Lado a Lado tem uma cena que é uma das cenas de apresentação de um dos protagonistas da história, vivido pelo Lázaro Ramos, é o personagem do Lázaro Ramos, que é a chegada dele no Cortiço, onde ele vai morar, né, quando naquele momento ali do bota abaixo, né, antes dos cortiços serem destruídos e eles irem morar na primeira favela, que é a favela da Providência, ele chega, uma das cenas de apresentação do personagem é a chegada dele no Cortiço. E aonde que ele chega no Cortiço? No térreo, onde tinha um grande tanque, onde as mulheres ficavam lavando a roupa. E é um lugar de sociabilidade, né? É um lugar onde essas mulheres estão lavando roupa e fofocando, falando da vida alheia, né? E é o momento que ele chega, trazido por um dos moradores do Cortiço, e é naquele lugar que o personagem vai ser apresentado. Está sendo apresentado para as mulheres que estão ali, né? As suas outras personagens, mas está sendo apresentado para o público. E a escolha daquele lugar é muito boa, né? Porque dentro de um cortiço era um local de sociabilidade, o local da fofoca. Então chega o personagem, né, o Lázaro, um homem muito bonito, então já tem uma das personagens que fica de olho nele, interessada nele. Ela vai ser futuramente a antagonista da personagem que forma o casal com Lázaro, que era o personagem da Camila Pitanga, né? Então, quando os autores imaginam essa cena, essa imaginação da cena, ela foi propiciada pelas fotografias que eles viram, né? Então, a pesquisa de imagens traz fotografias de como era um cortiço, e aí, no caso do Rio de Janeiro, a coleção de fotografias do Augusto Malta é muito rica nesse sentido. Ele registrou tudo, né? E registrou tudo, inclusive o interior dos cortiços, né? Então, aquela foto, ela traz para o autor uma possibilidade dele falar, vamos fazer uma cena aqui, que é a chegada do personagem, e que vai ser muito mais rico, né? Porque aí tem uma que fofoca ali, a outra que fica de olho nele interessada, né? Então, só para exemplificar como que a pesquisa de imagens, ela também pode contribuir na construção da narrativa ficcional. Narrativa ficcional é essa em que essa imagem não vai aparecer, né? A foto do Malta não aparece, o que aparece é a reconstituição ficcional ali daquele espaço. Então vocês entregam também como se fosse um volume mesmo, com imagens, com... Pode ser. As formas da entrega de uma pesquisa variam muito. E, inclusive, numa empresa que nem a TV Globo, isso acontece também em alguns outros lugares, mas numa empresa como a TV Globo, inclusive, essas diferentes pesquisas são áreas diferentes feitas por profissionais diferentes. Então, fora da TV Globo, eu sempre fiz todo tipo de pesquisa de conteúdo, de imagens, de personagens. Na TV Globo, desde que eu entrei há 20 anos atrás, eu sou pesquisadora só de conteúdo. E aí você tem um grupo de pesquisadores de conteúdo, né, uma área específica
na empresa, e tem os pesquisadores de imagens, que é outra área, porque numa grande empresa, dentro daquele volume todo de produção, realmente foi necessário, né, criar essa especialização. Tem que fazer né? divisão de trabalho, não Exatamente, né, são especializações. E fora da teledramaturgia, nos programas de variedades, há muito a pesquisa de personagens, né? Porque os programas de variedades precisam dos personagens. Então, por exemplo, quando tem um quadro, que nem o quadro Lata Velha do Luciano Huck, ou o quadro X, né, de uma outra produção lá desses programas de auditório, por exemplo, você precisa ter esse personagem, o Amor e Sexo, um programa do Amor e Sexo que vai discutir sexo na terceira idade. Né? O programa, a estrutura narrativa do programa pede que tenha aquelas pessoas da terceira idade que topem ir no programa falar como é sexo na terceira idade. Né? Essas pessoas reais a gente chama de personagens. Então precisa também ter um pesquisador que vá atrás dessas pessoas. Não só ir atrás dessas pessoas, mas o pesquisador também avalia, né, se aquela pessoa, não adianta a pessoa simplesmente querer aparecer na televisão, né? Aquela pessoa tem que funcionar na televisão. Né? Então ver se a história dela é boa, se ela desempenha bem na televisão. Então, e inclusive também na teledramaturgia, muitas vezes a gente precisa pesquisar personagens também. Mas essa parte de, por exemplo, do programa, de levar, o pesquisador não está muito confundido, né, imbricado com o papel do produtor? Sim, bastante. E aí essa organização, ela vai depender de programa para programa. Por exemplo, eu fiz um programa já antigo, né, que já tem mais de 10 anos, que é o Namoral, que era um programa do Pedro Bial, em que cada programa discutia um tema e tinha convidados que iam lá discutir o tema, mas sempre tinha também pessoas que foram impactadas por aquela temática. Então, por exemplo, o programa era sobre o direito ao aborto. Então tinha especialistas, né, pessoas que iam lá discutir o direito da mulher ao aborto, mas também o programa também pedia que pessoas que viveram aquela questão, né, a mulher que fez um aborto, a mulher que tinha o direito ao aborto, mas que o direito foi negado, que essas pessoas também participassem do programa. Então, o pesquisador, ele ia atrás dessas pessoas, mas no Namoral, inclusive, era uma dupla que a gente fazia, do pesquisador com o produtor, ou com o assistente de produção, porque você encontrava esse personagem, avaliava se era um bom personagem, que ele ia funcionar na televisão, e todos os outros trâmites, propriamente, de como aquela pessoa ia chegar até o estúdio, né, aí era o produtor que fazia. Né? Inclusive as autorizações. Né? Autorizações, né, passagem, hotel, quando era necessário, essas coisas todas. Né? Então, de fato, é uma coisa que se aproxima da produção. Você trabalha em equipe quando você trabalha nessas pesquisas na Globo ou não? Os programas de variedades, em geral, têm uma equipe. Então, falando até de programas, alguns eu nem participei, como o Amor e Sexo, por exemplo. O Amor e Sexo tinha uma equipe de 4 ou 5 pesquisadores. No Namoral, eu chefiava a pesquisa, então eu fazia pesquisa com mais 2 pessoas, também pesquisadores, e a gente tinha mais 3 ou 2 pessoas que eram assistentes de produção, mas a gente formava uma equipe. Então, em variedades, em geral, tem uma equipe. Em teledramaturgia, por mais surpreendente que possa parecer, por exemplo, no caso de uma novela, que é um trabalho muito extenso, muito pesado, né, muitos capítulos, muitos assuntos, pasme você ou não, em geral é só um pesquisador, né, trabalhando com aquela equipe. Então, na novela, por exemplo, tem uma equipe de roteiristas, né, tem o autor e seus colaboradores. Uma novela, em geral, tem pelo menos 5 pessoas escrevendo.
Mas, em geral, também tem só um pesquisador atendendo aquelas 5 pessoas. E que momento, por exemplo, numa novela que é extenso, são mais de 150 capítulos em geral, em que momento você entra como pesquisadora? Você entra na sinopse, você entra depois que a novela já começa a ser escrita e começar a entregar os capítulos? Qual é o momento que você entra e quanto tempo você fica? O ideal, e em geral, o pesquisador entra ainda quando a sinopse está sendo escrita, porque o pesquisador, aliás, os autores precisam de informações para escrever a sinopse. Então, o ideal, e em geral, tem um pesquisador desde da formulação, da construção da sinopse. Há alguns casos, às vezes, alguns momentos, não só na TV Globo, mas também no streaming, que às vezes os roteiristas têm que fazer uma sinopse sem pesquisador, em algum momento que a empresa não disponibiliza isso. Mas isso não é comum. O mais comum, e principalmente numa empresa como a Globo, que tem um entendimento de que a sinopse ela precisa estar bem estruturada, até para que no passo seguinte, que é a avaliação dessa sinopse, para que o projeto seja aprovado ou não, que essa sinopse tem que estar muito bem estruturada. Então, em geral, o pesquisador entra desde a sinopse e acompanha a novela até ela sair do ar. Então, vai todo o processo e o fluxo. Como é que é? Você pesquisa os personagens, pesquisa, enfim, cenários de época, como é que se fala, e qual é o tipo de demanda e como é que é essa interação com a equipe? É uma interação diária, é uma interação que faz com o autor principal, ele passa para a equipe? Como é que funciona isso? O pesquisador de conteúdo, o trabalho dele é diretamente com a equipe de autores, Tanto é que o pesquisador de conteúdo raramente tem contato com o restante da produção. Realmente é um foco em atender especificamente as demandas dos roteiristas, dos autores, que vão te pedir, de fato, esse vasto elenco de coisas, Seja uma narrativa que se passa na atualidade ou no passado, o pesquisador vai ter que buscar informações para a construção dos diversos personagens, Um personagem é juiz, o outro personagem é um empresário não sei das quantas. Então vamos dizer que, por exemplo, vamos pegar como exemplo, não sou eu que estou na pesquisa, mas vamos pegar como exemplo uma novela da atualidade, que é Dona de Mim. Então, Dona de Mim tem uma fábrica de lingerie, O pesquisador é a primeira pessoa que vai desbravar, esses cenários da trama. Então, o pesquisador vai nas fábricas de lingerie ou escolhe uma fábrica de lingerie, estabelece esse contato e vai lá ver como que é o cotidiano, vai ver quais são as funções, o que faz o dono da fábrica, o que faz a pessoa que trabalha no chão da fábrica. Porque vai ter as personagens que são operárias do chão de fábrica. Mas tem também o dono, tem o filho do dono que faz isso, o outro que é da área de finanças. Então, o pesquisador, só para pegar um cenáriozinho da novela como exemplo, o pesquisador ele vai desbravar as informações todas possíveis daquele cenário. Mas aquele é só um dos cenários. Se a gente pegar a Dona de Mim, tem várias coisas. Pode ter uma questão, às vezes, religiosa. Tem uma família que é da religião tal, Como Vai na Fé tinha a família protagonista, que era uma família evangélica. Então, a pesquisadora de Vai na Fé foi buscar contatos nas igrejas evangélicas. Bem, e aí a gente sabe que igrejas evangélicas há várias denominações que são muito diferentes entre si. Então, a pesquisa também vai investigar as possibilidades. Isso que é uma coisa importante também de comentar sobre o trabalho do pesquisador. Que o pesquisador, ele busca informações, mas ele também traz possibilidades. Então, não é só, meio que, às vezes,
falando do nosso trabalho, parece que o pesquisador está numa eterna gincana, né, de vai buscar isso, busca essa informação, busca aquela. Mas é mais que isso, porque a cada universo que você mergulha, o universo da fábrica, o universo religioso, o universo de uma determinada doença, o universo de uma determinada profissão, você traz também possibilidades para aquela narrativa. Então hoje o pesquisador, hoje mais do que nunca, sempre teve essa pegada, mas mais do que nunca, por exemplo, o pesquisador, ele contribui até para a construção da perspectiva que vai ser dada para determinada questão na trama. Então, por exemplo, se vai ter um personagem que tem uma deficiência, como a gente pode falar dessa deficiência sem ser capacitista? Né? Na série Onde Está Meu Coração, que eu fiz a pesquisa, né, para o Jorge Moura e para o Sérgio Goldenberg, a personagem principal era uma dependente química, né, uma médica que era viciada em crack. Então, uma das questões era como a gente falar da dependência química sem novamente estereotipar isso, né, dar uma perspectiva mais humanizada para esse personagem, né, para tirar a carga de moralismo que tem muitas vezes em relação a essas pessoas. Então, a pesquisa também tem essa missão e essa responsabilidade que não é só falar, um dependente químico, quando está numa crise, vai agir assim, assim, assado. Tá, mas além de caracterizar essa crise, como é que a gente pode abordar isso sem ser moralista? Né? Como é que a gente pode abordar isso tendo uma perspectiva mais empática, mais humana, né, em relação a esse personagem? Então, uma coisa que eu gosto muito de ressaltar sobre o trabalho da pesquisa é essa possibilidade e essa contribuição que a pesquisa dá para a construção narrativa, trazendo informação, mas também trazendo perspectivas, possibilidades, né? Mas como se sabe e se, na verdade, dá esse toque, né? Uhum. Se lê o roteiro ou é antes de ser escrito mesmo? Ou são as duas coisas, antes de ser escrito e depois que é escrito, fala, não, isso aqui está com um diálogo que está soando um pouco capacitista, Sim. Talvez possa mudar para essa expressão aqui para soar melhor. Porque é um processo de construção que está junto ali na hora, né? Sim, isso que é muito bacana do produto audiovisual, né? Porque ele é muito coletivo, é uma construção muito coletiva. E aí você tem razão, essa contribuição da pesquisa, ela vem no antes e ela vem no depois, né? Então, por exemplo, se tem essa personagem dependente química, eu vou estar pesquisando sobre dependência química, eu vou estar entrevistando psiquiatras que são especialistas no atendimento de pessoas com dependência química, eu vou estar conversando com pessoas que são dependentes químicos, com familiares dessas pessoas. Então eu vou estar, primeiro a pesquisa mergulha nesse universo. E esse mergulho tem que ter esse olhar crítico, né? Porque é isso, você pode pesquisar dependência química e acabar elegendo fontes que são fontes que têm um olhar conservador, né, um olhar moralista. E você pode eleger outras fontes que têm um outro olhar para essa mesma questão. Então, primeiro é esse mergulho, antes de mais nada, em que o pesquisador vai virar meio que assim, o guardião desse assunto e das possibilidades de como abordar esse assunto. Bem, e você está entregando essas informações para os roteiristas. No trabalho de construção desse texto, a gente tem diferentes etapas, né? Antes de escrever o episódio, antes de escrever o capítulo, chega para toda a equipe a escaleta, né? Onde cada episódio e cada capítulo está ali já indicado quais serão as cenas, o que vai acontecer em cada cena, para que os colaboradores e o próprio autor desenvolvam essas cenas. Essas cenas já vão trazendo demandas específicas, né? Então, por exemplo, o que vai acontecer com essa personagem dependente química no momento que ela tem uma crise de abstinência,
ou sei lá, outra coisa que acontece. Aí o pesquisador já vai fazendo essas pequenas entregas mais pontuais, em que você traz informação, mas também está falando, olha gente, acho que seria interessante que, por exemplo, na hora que ela tem uma crise de abstinência, que o tratamento dado a ela fosse mais humanizado. E aí começam as questões, inclusive muito interessantes, entre a pesquisa e a formulação ficcional. Porque o autor pode virar e falar, ah, Carla, muito bonito isso que você está trazendo, de um tratamento humanizado para dependente química, mas do ponto de vista da dramaturgia, eu preciso o contrário. Eu preciso que num primeiro momento ela seja muito maltratada, porque isso vai construir, né, esse drama dessa protagonista, e que depois sim a gente pode mostrar como é que é um tratamento mais humano, etc. E aí vai nesse diálogo, né? Porque, inclusive, como alguns autores às vezes gostam de falar, novela ou a teledramaturgia não é o Globo Repórter, né? Então o pesquisador traz informação como se fosse entregar para um Globo Repórter, mas não é um Globo Repórter. O uso é dos autores. O uso é dos autores, tem licença poética, tem os recortes que eles vão fazer dessa realidade que eles querem retratar, e aí é muito interessante, porque sempre tem um diálogo entre a gente, né? Eles podem falar, não, a gente precisa de tal outra coisa. Aí às vezes eu posso falar, não, olha, mas tem um problema nisso aí que você precisa. E a gente vai discutindo, porque na verdade é isso, não é um Globo Repórter, é dramaturgia, ficção. Esse diálogo acontece como? É uma reunião semanal que se discute isso? Pode ser numa reunião, e aí vai depender muito dos autores. Tem autores que gostam de trabalhar num esquema de sala de roteiro, em que está todo mundo junto o tempo todo. Tem autores que gostam de trabalhar, né, cada um na sua casa, e com reuniões eventuais. Alguns podem ser semanais, outros podem ser quinzenais, outros podem ser mensais. Mas tem um diálogo que ele é permanente, porque vem a escaleta com essas demandas, o pesquisador entrega informação, os roteiristas trabalham essa informação e criam em cima disso, entregam essas cenas prontas que vão ser montadas, né, e vem então depois de volta o episódio ou o capítulo escrito. Esse episódio ou esse capítulo vai circular por toda essa equipe de roteiristas e do pesquisador, todo mundo dando opinião sobre todas as cenas. Esse é um dos momentos em que o pesquisador pode de novo falar, gente, olha, acho que esse médico não falaria desse jeito assim, esse juiz aqui, ele não pode falar isso. O não pode ou não falaria, de novo, tá sujeito, né, a adequações para aquilo que a dramaturgia. Então pode ser que o autor fale, Carla, o médico não falaria isso, mas aqui a gente precisa que ele fale, né? O que não pode é, por exemplo, a gente deixar ao ar algo que construa alguma ideia muito ruim. Por exemplo, uma doença que tem cura e que milhares de pessoas no Brasil podem ter aquela doença e chegar um médico e falar, essa doença não tem cura. A gente tem que avaliar essas coisas, porque a gente vai estar falando para o Brasil todo que aquela doença não tem cura. Qual é o espaço, por exemplo, se isso acontecer dentro de um trabalho? Qual o espaço que o pesquisador tem para falar? Não, isso não dá. Há esse espaço ou não há esse espaço? Há esse espaço e essa responsabilidade, porque a gente não quer que algo danoso vá ao ar, né? Claro que tudo tem solução. Vamos dizer que o autor fale, mas Carla, eu preciso que essa personagem receba agora essa notícia de que não vai ter cura, né? Para que isso aumente o sofrimento da personagem. Então, peraí, então não vamos fazer o médico, que é o médico, porque pode ter um médico picareta, né? Então esse médico vai ser um picareta, que de repente o vilão pagou o médico para ele, né, fazer essa picaretagem. Então isso tem que ficar compreensível para o público. Esse médico é um picareta e o vilão ou a vilã pagou para ele falar isso. Então para o público tá, né, sabido
de que uma informação errada está sendo dada para aquela personagem para agravar o sofrimento dela. O que a gente não pode é fazer um médico do bem, né, falar uma coisa errada, num país em que a novela tem tanto, ou talvez até mais força, me perdoe o William Bonner, do que o Jornal Nacional. Então essas tramas narrativas também são construídas junto com o pesquisador. O pesquisador Sim. É um coautor, na tua opinião? Não, ele não é um coautor, não. Eu acho que, assim, são responsabilidades diferentes e são talentos diferentes, né? Eu acho que o pesquisador, ele pode contribuir muito, e eu acho que contribui mesmo. Eu já vi muitas vezes autores reconhecerem, ou no meu trabalho, ou no trabalho de outros pesquisadores, o quanto que a gente deu soluções, o quanto que a gente deu sugestões que foram importantes para a trama, para o desenvolvimento da trama, como que a gente trouxe coisas assim da pesquisa que de fato definiram rumos. E isso, muitas vezes os autores reconhecem isso, né, dessa contribuição da pesquisa, mas acho que a autoria realmente é deles, e mais, né, de fato são eles que assinam, e eles que são os responsáveis finais, né, pela narrativa, e inclusive são eles que serão cobrados eventualmente se acontece algum problema. Pela audiência, né? Pela audiência, por alguma informação que vai ao ar que pode ser contestada, né? Mas o pesquisador tem lá nos bastidores essa responsabilidade também. Quando as novelas começam a ter problemas na audiência, isso reflete no pesquisador? Como é que... Reflete. A novela, a partir do momento que ela está no ar, é um Boeing que, né, está no ar, sujeito a turbulências, e quando as turbulências vêm, às vezes algumas guinadas muito radicais têm que ser feitas, né? Então, às vezes, muitos capítulos têm que ser reescritos, muita coisa tem que ser mudada, e aí vira uma correria insana, né, para que se refaça esses capítulos a tempo para não atrasar a produção, e o pesquisador vai estar nessa retaguarda, né? Então, isso, às vezes você pesquisou um monte de coisa, porque a história ia ter um desenvolvimento, e aí a novela tem algum problema de audiência, decide-se que vai mudar o rumo completamente, e que, sei lá, 30, 40, às vezes até mais capítulos vão para o lixo, e tem que recomeçar a pesquisa em função desse outro recomeço, que é reescrever e dar outro rumo para a trama, né? Quando a gente entrevista roteirista, eles dizem que a produção é industrial, aquela coisa assim, trabalha 12 horas por dia, pelo menos 6 dias na semana, né? Muitos conseguem dar um respiro só no domingo, e é uma produção insana porque tem que entregar 6 capítulos por semana para a emissora para gravar, senão não tem novela, né? Então para. Como é que é o pesquisador nessa história? Ele recebe essa escaleta com quanto tempo de antecedência? Ele também trabalha nesse volume insano, ou ele consegue se planejar mais dentro dessa rotina de trabalho? Então, a rotina do pesquisador acompanha a rotina dos roteiristas, porque a gente está à disposição deles. Então, se eles estiverem trabalhando insanamente, nós também. O ritmo depende muito de cada equipe. Isso quer dizer que tem autores que são extremamente organizados, alguns autores são um pouquinho menos organizados. Então, e dão mais trabalho. Porque às vezes pode ter algum atraso, né? Então, o autor que demora a te entregar a escaleta, ou que você tem menos tempo entre uma escaleta e outra. Então, mas assim, o ritmo realmente é industrial, e às vezes mesmo autores muito organizados soltam 3 escaletas por semana, que é bastante coisa. O ritmo pode variar muito, de fato, né? Mas é industrial. Se você tem que pesquisar, um pesquisador só, pesquisando para 3 escaletas numa semana, para que 5 pessoas escrevam, tem muita demanda vindo
e em geral é um pesquisador só, tem muita demanda para você dar conta. Então, se eles estão trabalhando insanamente, você também vai estar trabalhando insanamente. E novela equivale, se você for pegar, né, do início ao fim, e que a gente, né, o pesquisador e os roteiristas começam a trabalhar muito antes, né, do restante da produção e muito antes da novela e estrear no ar, isso equivale a 1 ano de trabalho. Então é 1 ano de trabalho muito intenso, que é diferente das séries, né? As séries não são uma obra aberta, né? As séries são uma obra fechada, e que aí a série vai ter 10 episódios, 16, 4, 8, né? Mas você trabalha naquela, né, sei lá, talvez dure 6 meses. Ou concentrado, né? Trabalha concentrado durante aqueles meses, quantos sejam. E então é um trabalho que tem... É mais organizado, né? Porque dá para organizar melhor, os autores conseguem organizar melhor esse tempo do trabalho, diferente da novela. A novela, enquanto ela não está no ar também, né, pode ser relativamente bem organizado, mas quando ela vai para o ar, se tem alguma turbulência, e é normal ter turbulência, né? Porque é quando a novela vai para o ar que você vê o que funciona junto ao público, o que não funciona. Mesmo as novelas de boa audiência, também alterações são feitas, coisas são melhoradas, né? Então, não é um céu de brigadeiro o tempo inteiro, né? E aí, no que a novela vai para o ar, de fato, a rotina fica mais intensa ainda. Porque a obra aberta, como diz o Jorge Moura, né? Você entrega e reza, né? A obra fechada, a obra fechada, né? A obra fechada, a obra aberta, você consegue fazer os ajustes no caminho. Cada uma tem seus prós e seus contras, né? Que às vezes também é bom você ter essa resposta do público e poder alterar, mas isso também pode virar, né, assim, uma tarefa bem pesada. Uma tarefa bem insana, né, pelo visto. Qual foi o trabalho de pesquisa mais interessante que você fez em teledramaturgia? Assim, aquele que você falou, nossa, isso aqui, eu acho que eu fiz... O que eu pesquisei fez toda a diferença para a trama. Olha, eu acho que onde tem... É porque a gente identifica coisas que a gente gostou tanto de pesquisar em cada uma delas, né? Mas eu acho que Onde Está Meu Coração, do Jorge Moura e do Sérgio Gondenberg, né, que foi uma série, justamente essa, em que a protagonista tem dependência química, foi muito, muito interessante fazer a pesquisa, né, porque a gente estava lidando com um assunto que é muito delicado, muito complexo. E aí, qual é o lugar da pesquisa, a contribuição que a pesquisa pode dar para uma narrativa que necessariamente vai ter um fundo melodramático, né? E como que o melodrama vai conseguir criar uma narrativa mais atualizada, né, sobre um assunto que pode ser tão efetivamente melodramático, acentuando coisas que a gente não queria mais acentuar, né? Como o moralismo, como eu citei. Então, essa foi uma pesquisa muito interessante, tão interessante quanto era grande a nossa responsabilidade. Então, foi muito bacana e o que é legal da pesquisa é o quanto que ela permite você, como é o caso do jornalismo também, o tanto que permite a gente ter contato com outras pessoas, com outras realidades, com outros dramas, né? Então, nesse passo, você vai descobrindo o que a gente chama de personagens, né? Pesquisando personagens, mas são pessoas reais, né? Então, às vezes, eu lembro, por exemplo, de conversar muito nessa pesquisa sobre dependência química com um rapaz que ele era enfermeiro e que ele se especializou em trabalhar na ambulância que busca os dependentes químicos nos momentos de crise, né? Para levar para as clínicas, para passarem por um processo de tratamento. E esse enfermeiro, ele tinha um olhar tão humano para o trabalho dele, e ele contava tantas histórias, né, das pessoas, dos familiares, mas ele contava de um jeito que justamente não era sensacionalista, né?
ele mostrava realmente, né, as histórias que nos comovem, né, sem sensacionalismo, sem moralismo ali. Então, uma pesquisa, esses momentos são os momentos legais da pesquisa, né, quando você está conversando desde o especialista, né, então fui conversar e acabou sendo o nosso consultor, um dos mais importantes psiquiatras na questão da dependência química. Existe uma diferença entre consultor e pesquisador? Ah, sim. O pesquisador é o funcionário, né, como eu sou funcionária da TV Globo, que está lá fazendo esse serviço, né, esse trabalho, permanentemente junto aos autores, buscando todo tipo de informação. Então a série era sobre a personagem tinha dependência química, mas eu tinha que pesquisar, além disso, tantos outros assuntos, né? Vários outros assuntos. Mas entendendo, todos nós, entendendo que o assunto era muito complexo e delicado, a certa altura a gente achou que era interessante contratar um consultor. Então esse consultor, como foi o caso desse psiquiatra, ele é contratado para aquela obra específica, para dar esse atendimento específico na questão X, no caso dependência química. O que foi muito legal, né? Porque o que nos deu uma segurança, porque ele leu todos os episódios, comentou com os autores todos os episódios. Então, eu tinha dado um mergulho profundo no assunto, mas ele era um cara que conhecia, né, efetivamente, né, tinha o domínio do assunto, enquanto eu precisava pesquisar vários outros temas para a mesma série. Então, tem essa diferença, né? O consultor ele é acionado pontualmente quando se identifica de que precisa um especialista sobre determinada questão. Carla, a gente estava falando, né, sobre essa questão, né, da pesquisa, mas vários roteiristas, várias pessoas de pesquisa viraram depois roteiristas, né? A gente vê assim, o caso lá da Mariana Torres, que falou que ela era pesquisadora do Maneco. Uhum. Volta e meia também, numa entrevista, se fala, eu comecei na pesquisa e depois foi para o roteiro. Como é que é isso? Por que as pessoas na pesquisa acabam indo para o roteiro? Eu acho que tem essa proximidade muito grande do pesquisador com os roteiristas, que acaba promovendo essa aproximação do trabalho mesmo. Então, assim, não raro, alguns autores às vezes até pedem para a gente colocar a pesquisa já dentro da cena. Chega aquela cena da escaleta e que diz, então aqui o médico dá notícia de tal coisa, então aqui o juiz fala não sei o quê, então aqui o policial, e essas coisas todas vêm da pesquisa, né? O que o juiz vai falar, o médico vai falar, o policial vai falar, e às vezes os autores até nos incentivam, coloca aí já na cena, no formato de diálogo. Então às vezes até no nosso trabalho a gente é incentivado a já colocar a informação dentro da cena, ou seja, escrever a cena, né? Embora, claro que nesse processo algumas pessoas têm mais esse traquejo e esse talento do que outros, né? E às vezes acho que isso então acaba promovendo até o roteirista que tem o interesse, que tem o talento para escrever dramaturgia, que gostaria de ir para essa área, tem até a oportunidade de aos poucos ir mostrando o seu talento, né? Ou às vezes se o autor não pede, o próprio roteirista às vezes pode pedir para escrever alguma coisa, posso já mandar aqui a pesquisa no formato de uma cena. Então acho que o caminho, né, para você mudar de uma função para outra é bem curto, né? Assim, é bem provável você ter essa oportunidade. Então, e acho que inclusive algumas pessoas já chegam na pesquisa com esse interesse de ser um jeito de se aproximar daquilo que elas realmente querem, que é vir a ser roteiristas, né? Então acho que é um caminho muito legítimo e que não raro acontece mesmo. Você falou agora da cena médica, né? Falar de uma cena médica, falar de uma cena de expert, né? De judicial. Como fazer algo assim que sugira sem cair no didatismo que muitas vezes o espectador não gosta? Eu acho que não cair no didatismo. Às vezes a pesquisa pode trazer alguma
alguma sugestão, mas é principalmente o talento dos autores, né, que conseguem, às vezes, pegar uma coisa que é árida ou didática e dar uma graça naquilo, né, jogar dentro do drama, né, do sentimento. Esse é o talento dos autores. Mas, claro que, às vezes, os próprios autores nos dão essa quebrada na pesquisa, né? E aí, às vezes, a pesquisa traz aquilo que é meio árido e que ficaria muito didático, e às vezes o autor nos provoca. Ah, mas vem cá, não pode acontecer numa audiência de tal coisa acontecer? E aí você volta lá, né, para o juiz com quem você conversou, com o defensor público, com o promotor público, e você pergunta, então, já aconteceu isso assim? Né? E aí é muito curioso que a gente brinca muito sobre isso quando a gente está trabalhando, que a pesquisa sempre nos mostra que a realidade, às vezes, é mais absurda do que a ficção. Então, muitas vezes as pessoas, né, as nossas fontes falam, Carla, vou te contar um negócio aqui, que você vai achar que eu estou exagerando. E às vezes eu escuto coisas das minhas fontes, levo para os autores e a gente pensa assim, nossa, mas se a gente colocar isso aqui no ar, todo mundo vai falar que, isso não acontece na vida real. A vida real é muito mais maluca e surpreendente, às vezes, do que a ficção. Então, acho que tem isso, né, da pesquisa poder trazer coisas inusitadas, mas é muito da provocação e da criação dos autores que falam, não, peraí, né, como é que a gente dá um molho nisso aqui para não ficar uma coisa chata, uma audiência de uma separação do casal, né? Então, é por aí, eu acho. Questão feminina, assim, que é um dos pontos até que interessa essa pesquisa. Você sentiu alguma dificuldade de gênero dentro do trabalho, ou o trabalho de pesquisa? Geralmente se falou até de mulheres fazendo, ele é mais feminino, por quê? O trabalho de pesquisa é mais feminino. Eu não ousaria fazer assim uma interpretação, mas assim, desconfio que sim, tem a ver com papéis de gênero dentro da indústria, né? Você vê que, embora a gente sempre tenha tido autoras também de novelas, a gente teve quantitativamente mais autores homens, mais roteiristas homens, né? E a pesquisa, eu acho que ela, durante muito tempo, ela teve um lugar de uma certa subalternidade, né? A pesquisa está a serviço de. Eu acho que não é à toa que houve uma maior prevalência de mulheres na pesquisa e uma maior prevalência de homens no roteiro, né? No lugar de autoria, que é um lugar de autoridade, e da pesquisa, que é vista como uma coisa que está a serviço de. Tanto é que eu, como uma pesquisadora que já está há muito tempo na casa, muitas vezes eu converso com meus colegas mais jovens, né, as pessoas que estão começando a fazer pesquisa na TV Globo e que de repente se veem em equipes, né, com autores e autoras já muito famosos e conhecidos, e às vezes eu vejo esses jovens pesquisadores que perguntam assim, então, Carla, até onde eu posso ir? Até onde eu posso dar palpite? Até onde eu posso falar para o autor que não está muito legal aquele caminho ali que ele está seguindo? Eu sempre falo, sempre, né? Porque eu acho que a gente, de fato, tem que tirar a pesquisa desse lugar que, como se fosse uma função sem pensamento, né? Estou aqui há várias horas, né, falando justamente como que é um lugar de pensamento, que a pesquisa pode trazer contribuições muito interessantes para a construção narrativa. Então, estou falando isso aí, eu vou voltar para a questão de gênero, né? Mas eu acho que, embora hoje a gente tenha mais pesquisadores homens e mais autoras mulheres, né? Eu acho que originalmente lá atrás, eu acho que isso tinha a ver com um lugar maior de importância e de autoridade, né, para o autor, e de menor importância para a pesquisa. Então, né, isso historicamente sempre foi dividindo, né, que gênero vai para que lado, né, as funções. Exatamente, ocupar que função. E claro que
Isso também se reproduz, às vezes, também em outras hierarquias, né? Também a gente, historicamente, teve mais diretores, homens, do que diretoras, né? Na televisão, no cinema. Muitas vezes, eu acho que sim, há conflitos em torno disso, né? Mas eu acho que o nosso papel, seja, né, ocupando que função, não se ver, né, acuado em relação a isso. Eu já me vi em reuniões com vários diretores importantes e roteiristas importantes, autores, e eu ser a única pesquisadora, e eu ser a única mulher, né? E sim, já tive situações de eu falar alguma coisa e de eu falar, ninguém está levando em consideração isso aqui, né? Mas o mundo dá voltas, depois a gente insiste lá na frente, né? Aí aquilo não funciona. Eu te disse, pois né? Isso, né? O eu te disse, inclusive, às vezes alguns diretores vão ficar chateados, né? Eu tentei avisar. Mas, felizmente, em função de uma demanda que a sociedade, ou parte dela, ou alguma parte dela, está colocando em relação à diversidade, né, esses diálogos vão ficando mais interessantes, né? Então, hoje há maior diversidade de gênero, de raça, né, nessas funções. E acho que isso vai facilitando, né, que as pessoas entendam que, inclusive, esse trabalho que sempre foi coletivo, ele será tão mais interessante se todo mundo tiver voz, né, se todo mundo for escutado, porque, inclusive, é isso que renova o trabalho, que renova as narrativas, né, como quando soluções novas aparecem, vindas da pesquisa, da autoria, da direção, né, do produtor, de quem seja, né? Então, esse trabalho coletivo ele só vai conseguir ser renovado, né, e trazer narrativas que realmente continuem surpreendendo o público se houver essa escuta também coletiva, né? Mas, de fato, toda grande empresa a gente passará por isso eventualmente, né? Essas hierarquias ainda, às vezes, ainda presas, né, a essas questões de gênero, de raça. Passado, né? Oi? A um modelo passado. Exatamente, né? Exatamente. O pesquisador sempre falou que várias coisas do pesquisador, o que precisa, o trabalho é um trabalho muito minucioso, muito detalhista, de muita dedicação, né? Uhum. E de um saber onde procurar. Mais do que qualquer coisa. Você tem que saber onde vai procurar aquelas fontes, né? Quais são as fontes onde você vai procurar, de que forma você vai procurar, como é que você vai chegar lá, questões que muitas vezes o próprio autor não estava pensando a respeito de como você vai colocar. Qual é a formação que precisa ter um pesquisador? Existe uma preparação para um pesquisador? Como é que é isso? Então, o que eu vejo na prática, tanto entre os meus colegas da TV Globo, como meus colegas fora, né, no cinema, no streaming, enfim, que não tem uma formação específica, né? Então eu vejo pessoas que como eu vieram da comunicação, do jornalismo, às vezes até da publicidade, do cinema, né, da formação em cinema. Tem gente que veio de letras, gente que é da sociologia, gente que é da antropologia. Então, assim, as formações, né, originais das pessoas são as mais variadas. E, de fato, não há curso, ou pelo menos não havia, né, assim, eu posso dizer com segurança que eu fui a primeira pessoa a criar um curso de formação de pesquisadores. Na verdade, começou aqui, né, em que o departamento me incentivou a fazer uma disciplina de pesquisa para o audiovisual, quando você era diretora, e que depois eu fui fazer, inclusive fora, né, da PUC também, cursos que eu continuo lecionando de pesquisa para o audiovisual. Eu corro, assim, o risco, mas eu acho que eu tenho quase certeza que eu fui a primeira. Aqui, sim, no que eu conheço,
desse universo. E de lá para cá foram surgindo vários cursos. Às vezes alguns específicos de pesquisa para documentário, outros específicos para pesquisa para ficção. Então eles estão surgindo. Mas são cursos também muito pontuais, né, curtos. Não há uma formação como já existe cursos mais longos de formação de roteiristas, por exemplo, né? Então, não há uma formação específica, né, universitária, né, que você vai sair formado pesquisador, não existe isso, né, não é identificado como uma profissão em si, embora seja uma profissão, né. Existe, se a gente for olhar para o mercado audiovisual no Brasil, e desde que a gente fundou há 2 anos atrás a PAVIC, que é a Associação de Pesquisadores para o Audiovisual, que em 2 anos a gente reuniu quase 200 associados Brasil afora, a partir da PAVIC, a gente teve essa visão, né? Claro que tem muito mais pesquisador do que os associados da PAVIC, e a gente tem essa visão de pessoas como eu, como outros, que estão há 30 anos vivendo disso. Então, assim, é uma profissão, é uma especialização, embora não tenha uma formação específica. E aí, o que conta, né, para esse feeling, né, de como fazer uma pesquisa? Eu acho que várias coisas contribuem, né? A experiência da pesquisa acadêmica, né? Quem sabe fazer uma boa pesquisa acadêmica sabe onde buscar informação. A pesquisa, então aí a gente vê muita gente que é da sociologia, da antropologia, né? E que a prática, que a formação dessas pessoas aponta esse caminho da pesquisa de campo, da pesquisa bibliográfica. Quem, como eu, veio do jornalismo também, na verdade o pesquisador faz a mesma coisa que o jornalista faz, né? Apura, busca a informação mais fidedigna, busca como a gente chama de personagem. O jornalismo também às vezes adota essa nomenclatura, busca os personagens mais interessantes. Então, de fato, a gente vai... Mas se aprende na prática, né? Se aprende a fazer pesquisa para o audiovisual na prática do fazer, mas eu vejo que essas formações, esses diferentes know-how, vou criar aqui uma palavra, que esse know-how que às vezes vem de da antropologia, de outros caminhos, são muito úteis, né, para a pesquisa. E, inclusive, muitas vezes, quando a gente busca fontes, né, são dessa área, né? Se tem um lugar que produz muita pesquisa interessante para pesquisa para o audiovisual, é a antropologia, por exemplo. Né? Porque, inclusive, já vem com os assuntos discutidos e os personagens ali indicados, né? Então, tantas vezes, quando a gente busca bibliografia sobre um assunto, principalmente se é um assunto da atualidade, né? A antropologia nos ajuda muito. Então, quando você vai ver, também tem muitos antropólogos que hoje são pesquisadores para o audiovisual. Faz sentido, né? As pessoas estão trazendo aí esse seu talento para a produção audiovisual, para o mercado. E agora, quando a gente está com a inteligência artificial, né, quer dizer, você acha que o pesquisador, isso pode é uma ferramenta que pode ajudar o pesquisador ou pode tirar o emprego do pesquisador? Como é que você vê isso? Eu acho que pode acontecer as duas coisas, né? E não sabemos para que lado ainda vai isso. Eu acho que tem sempre um risco, mesmo... A inteligência artificial pode ajudar o trabalho do pesquisador? Pode, mas ele precisa estar atento e forte, no sentido de sempre ter um olhar crítico, né? Porque, inclusive, a inteligência artificial, ela funciona, mas ela não sabe tudo, né? Então é muito curioso, às vezes, até a gente fazer alguns exercícios de algum assunto que você domina, e você faz uma pergunta para a IA, e aí você avaliar a pergunta, né? É muito engraçado fazer esse exercício, porque, sim, às vezes vem respostas que adiantam o seu serviço, e você fala, se eu precisasse, isso aqui teria me ajudado, né? Mas como você conhece o assunto também, às vezes você fala, mas aqui parou no meio do caminho, não foi até onde precisa ir.
E esse aonde precisa ir é de uma inteligência que ela é humana, né? Então eu acho que a IA poderá ser e já é, né, um instrumento de trabalho que pode ajudar muito, mas inclusive se o mercado achar que pessoas podem ser, né, totalmente substituídas pela IA, eu acho que vai sempre, não sei nem se, pode ter alguns riscos, sim, mas o que mais me preocupa é aquilo que fica no meio do caminho. Porque o meio do caminho, ele pode ser tão mais do mesmo, ele pode ser tão medíocre, na verdade, né? Porque o que é legal da criação é que ela invente coisas novas, se supere, né? E surpreenda. Então, eu não sei se a IA vai fazer esse serviço, não. E acho que a indústria, muitas vezes, no seu afã de cortar custos e demitir pessoas e diminuir equipes, conseguiu fazer algumas coisas, mas também enxergou o teto daquilo. Então, é claro que a IA pode fazer um filme sozinha, pode fazer uma novela sozinha, ok. Eu só não sei o quanto que isso vai suprir, né, a necessidade humana de vida, né, de sentimento, de uma criação que ela, não sei se ela deveria ser entregue às máquinas, assim, totalmente. Que conselho que você daria para alguém que está entrando agora no mercado, né? Quer dizer, um profissional de comunicação que acabou de sair da faculdade, fala, me interessa por pesquisa, ou alguém que fala, poxa, estou fazendo mestrado e estou também querendo trabalhar em outra coisa, preciso trabalhar em outra coisa, e quero trabalhar com pesquisador no audiovisual. Que conselho você daria? Eu acho que é interessante mapear onde que esse trabalho de pesquisa pode ser interessante, né? Às vezes pode ser mais difícil entrar numa grande empresa, que nem a TV Globo, que às vezes está contratando, às vezes não está contratando, mas inclusive na era do streaming, né, você de fato passou a ter a produção disseminada entre tantos outros players, né, para usar essa palavra, que acho que a pessoa que tem interesse de entrar no mercado de pesquisa pode fazer esse serviço de mapear quais são as produtoras, quem está produzindo para o streaming, quem mais está produzindo, quem mais está emplacando projetos, né? E ir bater nessas portas, né, levando o seu currículo e se oferecendo para esse trabalho. Porque, inclusive, se é um trabalho que não precisa de uma formação específica, né? Ele está aberto a muitas pessoas, de formações diferenciadas, né? Então, é claro que num primeiro momento, às vezes você pode pegar trabalhos que sejam mais curtos, mais pontuais, que não remunerem tão bem, mas é um começo, né? De você começar a oferecer esse serviço e entrando nesse mercado. É claro que o mercado audiovisual no Brasil tem fases, né? Tem momentos que está mais aquecido, outros menos, mas eu acho que quem tiver esse interesse, acho que vale essa insistência e principalmente mapeando, né? Quem está produzindo o quê, né? Quem mais está vendendo para o streaming e eventualmente até empresas como a Globo às vezes abrem, né? Oficinas. Oficina de pesquisa faz muito tempo que não tem. Já teve? Já teve uma, eu lembro que, teve uma que eu dei aula nessa oficina de pesquisa da Globo, mas faz muito tempo que eles não abrem oficina para novos pesquisadores, tem tido oficina para novos autores, então, mas é ficar de olho, né? Eu acho que sempre vai ter demanda por esse trabalho nos mais diferentes tipos de produção audiovisual, né? Seja ficção, seja documentário, com certeza. Carla, muito obrigada. Eu que agradeço a experiência, a possibilidade. Ótimo. Foi ótimo, aprendemos muito aqui. Eu fiquei muito honrada e feliz de poder falar dessa função que eu adoro exercer. Obrigada. Muito obrigada.